Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal, nesta sexta-feira. Um prazer em receber aqui pela primeira vez o presidente do DEM, o Tassiano de Oliveira, do município de Guaporé, que vai falar conosco a respeito de política e a respeito de prospecção do partido no município de Guaporé. Saímos de um pleito recentemente, do qual o DEM não foi simplesmente um mero participante. Atuou definitivamente, foi decisivo na reeleição da chapa vencedora. Tassiano, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Claucir. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberal. Então, é com uma enorme satisfação que hoje venho dirigir algumas palavras para os nossos apoiadores do partido, para toda a equipe que trabalhou, que esteve unida na nossa vitoriosa campanha para a reeleição do Valdir e do Bastian. E estou aqui hoje não só para dizer que o DEM participou. O DEM participa da administração, junto com Valdir e Bastian, junto com Guaporé e por todos os nossos munícipes. Muitos falavam de que os partidos foram criados, o PL, o DEM, no ano eleitoral, seriam partidos de aluguel. Isso não aconteceu, na verdade, eles não foram simplesmente coadjuvantes, eles foram participantes do processo, né? Pois então, Claucir, o DEM não surgiu nos últimos momentos na pré-campanha. O DEM já eram 2 anos que a gente estava com tratativas, com parcerias com deputados, e o nosso grupo já estava vindo de um desgaste político de anos anteriores, com pessoas que estavam desanimadas, com os rumos que estavam tomando a nossa política aqui no município. Muito interesse pessoal, muito as pessoas acham, algumas pessoas ainda sentem que o humilde não tem espaço na política. E não, a gente tem que dar voz, a gente tem que dar vez para todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam de atenção. E é por isso que nós nos unimos, começamos a se organizar e chegamos onde chegamos, a compor uma coligação. Importante também destacarmos de que foi uma grande experiência esse processo sucessório. Nunca se viu um processo como esse, diante da pandemia que está aí, diferenciado, foi com 3 candidatos, muito disputado, uma grande experiência para um partido recém-fundado no município de Guaporé, né, Tassiano? Sim, sem dúvida alguma. Foi uma experiência muito boa, sabe? Foi no começo, porque eu tenho uma relação próxima com todos os candidatos que concorreram, todas as chapas. Eu tinha amizade, tenho amizade. E foi um pouco desgastante. Até chegou a ter um clima meio de instabilidade em alguns momentos. Porém, a gente tem que saber que as nossas decisões só cabem a nós as consequências. E a gente apostou, a gente sabia que estava sendo desenvolvido um trabalho correto pela atual administração, deixamos a amizade de lado e pensamos no coletivo, no bem de todos. A situação da pandemia também é preocupante até hoje, né? A gente teve uma campanha totalmente atípica. É complicado tu não ter a proximidade do calor humano com as pessoas. Eu, particularmente, eu gosto do abraço, eu gosto da atenção, do aperto de mão. E isso nos impediu de muitas outras conversas com a população de Guaporé. Tassiano, agora fica uma outra questão. O partido, juntamente com a coligação, foi vencedor do pleito. Qual é o que dá para se esperar do DEM daqui para frente? Como é que vocês vão trabalhar para estruturar, para ser um partido também competitivo no pleito 2024? Primeiramente, a gente está fortalecendo o nosso grupo. A partir agora desse mês de janeiro, a gente começou uma campanha, a gente está organizando para tocar adiante essa campanha de filiações, de trazer pessoas, nomes conhecidos, pessoas influentes na nossa sociedade, mas também aquela pessoa que nunca, como eu já disse antes, nunca conseguiu ter o acesso à política. A gente está trabalhando para isso e a partir de agora a gente vai fortalecer o nosso grupo. Na próxima eleição a gente vai ter candidato, sim, a vereador. E quem sabe, se for permitido, se os números nos indicarem isso, nós vamos talvez ter um nome para apresentar, um possível vice, quem sabe. Trabalhamos para isso. Trabalha também não só com a possibilidade do legislativo, mas também do executivo. Sim, a gente vai sentar. O nosso projeto é junto com a administração até o dia 31 de dezembro de 2024. 2024. E vamos sentar e conversar lá no futuro. E sim, a gente provavelmente vai ter um nome para indicar. A gente não vai brigar para que seja, mas a gente vai indicar. Se for um nome aceito,
Eu uso muito essa frase que nos corredores palacianos as coisas acontecem. E ali saem comentários e ali também saem decisões. E há quem diga de que alguns ex-vereadores, ex-candidatos e até mesmo vereadores eleitos estariam propensos a migrar para o DEM. Existe essa conversa mesmo? É uma pergunta bastante complicada, Claucir. É complicada porque qualquer coisa que eu venha dizer pode comprometer até a própria estrutura dos outros partidos que não fazem parte da nossa coligação. Porém, sim, já fui procurado em conversas informais, obviamente, né? Está começando agora, eles assumiram agora há pouco, esses vereadores. Porém, sim, em conversas informais já foi cogitado a possibilidade de alguns, dois, né, que me procuraram, de virem para o DEM lá no último ano. A alegação de que eles precisam oxigenar e precisam crescer, e alguns partidos, as lideranças, tem algumas lideranças que não deixam ninguém crescer, eles precisam de espaço, mais ou menos essa é a conversa, né? É por aí, o caminho é esse. E nós, a gente está de portas abertas para todo mundo, a gente vive num regime democrático. Quem se sentir à vontade de vir para nós, vamos sentar, vamos conversar, mas não agora, lá na frente. Também se trava uma grande batalha agora com essa pendenga aí do IPTU. Falávamos com o secretário de Rocco, a priori, essa alteração do indexador de correção do IPTU deverá desonerar os cofres do município em R$ 1 milhão. É muito dinheiro para o município, mas questões de que trabalharam com a projeção do IGPM, não se configurou, vai para o IPCA, e essa perda será de R$ 1 milhão. A tábua de salvação tem que ser Brasília com as emendas parlamentares. O DEM pode colaborar com o município? Quais são as portas de entrada em Brasília para atração de recursos para o nosso município? Então, Claucir, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Quando nós, como falei anteriormente, quando começamos a organizar o partido, nós conseguimos a aproximação com algumas lideranças estaduais e, através destas, chegar em Brasília, que também temos 2 ministérios que são fortes e que são importantes para Guaporé hoje. A gente tem o nosso ministro Onyx, que é democrata e é ministro da Cidadania. Nós temos a Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura e é do DEM. Então, ali é um caminho muito... As portas estão abertas para nós. O nosso secretário hoje de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado é filho do ministro, é presidente estadual do DEM. O deputado Eric Lins, um amigo que eu fiz, ele hoje, ontem, na quinta-feira, eu tive uma reunião com ele que me durou quase a tarde toda. Eu levei projetos que o prefeito já encaminhou a Brasília. Eu entreguei na mão dele. Então, esse projeto aqui, ele vai chegar agora em fevereiro, diretamente na mesa de quem vai decidir. E então, se não for dessa forma, se a gente não tiver esses acessos, fica difícil. E o Onyx Lorenzoni hoje é um dos homens mais influentes no governo federal. Até há pouco tempo atrás, era o chefe-geral do gabinete. Pois é, eu costumo dizer que ele está do lado direito do presidente Bolsonaro. Direito e de esquerda. Dos dois lados. Ele é o cara que decide, é ele que destina, que direciona para onde vão os recursos. E os deputados, então, seria Brasília e também temos aí uma secretaria, o senhor disse, o partido no estado do Rio Grande do Sul, que é o filho do Onyx Lorenzoni, né? Exatamente. O Rodrigo, o secretário Rodrigo, meu amigo, ele já esteve em Guaporé e está olhando de uma forma especial a nossa cidade. Uma outra situação também que se comenta, qual é a relação sua com o Ademir Damo e o Adílio Pazini? Então, O Adílio Pazini tem sido um grande conselheiro político seu, né? Sim, o Pazini, a história com o Pazini não é de agora. A minha história com o Pazini é de muitos anos já. Porque que nem eu escrevi esse dia numa matéria do Ademir Damo, uns podem odiar, outros podem amar, mas com certeza todos têm que respeitar. Os dois têm história política, viu? Tem. E seguindo falando do Pazini, o Pazini, por muitos anos, ele já vem me dando um exemplo de como funciona a política. E dessa vez aqui ele tinha esperança de ser, no mínimo, cogitado para ser candidato a vice pelo partido que ele integra ou integrava, ainda a gente não sabe, está uma indefinição. E ele não teve essa oportunidade. Eu, particularmente, não vou falar... Vou falar como eleitor do Pazini de anos atrás. Ele merecia, no mínimo, a possibilidade. Pela pessoa, pela figura pública que ele é.
Então, assim, Ele passou por uma fritura, na sua opinião? eu acho que sim. Eu acho que sim. Ainda não me respondeu. A ligação sua do Pazini e o Iodamo. Bom, então, do Pazini é uma relação de amizade De e conselheiro. Conselheiro político. E com o Ademir também. O Ademir tem uma amizade. Uma amizade que você fez durante a campanha. Com o Ademir? Não, vem de antes Vem de campanha, antes. vem de antes. E o Ademir, Mas aprendeu que é um grande estrategista realmente ao lado dele, né? a gente sempre aprende, né? Com pessoas com esse currículo político, a gente sempre tem que aprender. E agora fica então esse desafio do DEM. O DEM vai traçar uma linha de atuação e ali as pessoas que ingressarem sabem, ó, o DEM vai trabalhar desta forma. Vocês pretendem traçar uma linha de qual é o comportamento geral do partido. Olha, Claucir, a gente vai lutar pelas pessoas. Aquela frase que eu sempre uso: as pessoas precisam de atenção. As pessoas em primeiro lugar. As pessoas em primeiro lugar. Não adianta alguém nos procurar, nós prometermos que vamos resolver algum problema e não irmos atrás de tentar a solução. Mesmo que a gente não consiga, a gente tem que se apresentar e dizer, não deu. E as pessoas entendem isso. Quando tiver essa proximidade, o calor humano e falar com o coração, as pessoas vão entender. Podem ter certeza que a gente vai brigar por tudo e por todos. O DEM hoje é composto, a maioria por jovens, né? Sim, nosso grupo hoje tem 66 filiados. Aí a partir de janeiro a gente já está, agora desse mês a gente já está com mais, em torno de umas 80 filiações pendentes para fazer. E a maioria jovens. Se bem que tendo o mínimo de filiados está bom, porque filiado não decide eleição, né? Pois é, mas é o caminho mais fácil. Tu tem que ter um envolvimento com o partido. Mas algumas pessoas sempre perguntam, ou questionam, mas a política não é... A política é para poucos. Não, não é para poucos, a política é para todos. Mas tu tem que saber como chegar no lugar que tu quer. Tá certo. Tá, mais alguma colocação, Tassiano? Então, tem um convite aqui feito formalmente para o vereador Pazini. Foi feito no dia 10 de dezembro, no dia após ele ter recebido a notificação que seria pedindo justificativas para uma futura expulsão. O convite foi feito para ele formalmente, ele não me deu retorno, ele tem uma situação que ele tem que resolver, mas aqui, diante de todos, na rádio está aqui, ó. Pazini, o convite está sendo feito para ti, pela nossa amizade e pela tua trajetória. Tu tem todo o nosso respeito. E você que procura um candidato à majoritária, tá aí. É um espetáculo, né? Quem sabe, isso aí o futuro vai dizer, né? É verdade. O tempo o senhor dá razão, né? O tempo é o senhor da razão. Obrigado, tá sendo um sucesso, bom trabalho. Obrigado, Zé Claucírio. Obrigado, ouvintes da Rádio Liberal. Até mais. Falamos aqui com Tassiano de Oliveira, presidente do DEM, nos estúdios da Rádio TV Liberal.